Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Bluchim Rabaim, Beshem Yoshua, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu sou Ravi Talmid Kaf, seu irmão em Cristo, servo do Deus Altíssimo, pronto a te servir. Diga nesta manhã, Ani Kevar Mevorah, eu já sou abençoado, em nome de Jesus, Beshem Yeshua. Estamos aqui nesta manhã com a segunda mensagem sobre a oração do Pai Nosso, hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2026, onde são 7 horas e 30 minutos da manhã. Eu quero fazer a oração do Pai Nosso contigo já nesta manhã, que é assim: Avinu Sheba Shammai, Itkadosh Shimcha, Tavul Mahulcha, Yaseh Retzoncha Kebashamai Kembaretz, Itlechen Hukenu Ten Lanu Rayon, Ulach Lanu Ahataenu, Kefi Seshochin Gan Anahnu, Lahot in Lanu, Vialti Vienu Lidei Nisayon, Kiin Hatsinu Mihara. Amém. Pai nosso dos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão da nossa porção dá-nos hoje e perdoa-nos quando perdoamos também quem nos ofende. E não nos induzas à tentação, antes livra do mal. Amém. Sexta-feira nós meditamos na oração do Pai Nosso, num sentido ilustrativo. Hoje nós vamos meditar no sentido expositivo, nesse estudo desta Parashat, desta segunda-feira, para você entender. Irmãos e irmãs, hoje mergulharemos na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, Avinu, com foco especial na frase Pai Nosso que estás no céu, Avinu Shebat Shammai, Mateus 6:9. Essa oração é encontrada em Mateus 6:9 até o 13 e Lucas 11:2-4. É um modelo de como relacionarmos com Deus, ou seja, de como nós obtermos um relacionamento íntimo de pai para filho e filho para um pai. A frase de abertura não é apenas uma saudação, Pai Nosso que estás no céu, mas uma profunda reflexão sobre quem é Deus e como Ele se relaciona comigo e com você. Vamos explorar a raiz dessa expressão, dividi-la em 3 verdades centrais, aplicar suas lições aos desafios que nós temos hoje. Prepare os seus corações, senhoras e senhores ouvintes. Já se inscreva no canal quem não for inscrito, deixe o seu comentário, ajude a divulgar, a propagar o Evangelho, deixe o seu like, acione o sininho para ver mais estudos que vamos ter na sequência da semana sobre a oração do Pai Nosso. Prepare seu coração, pegue a tua Bíblia para descobrir a riqueza, o poder e a satisfação dessa invocação e oração poderosa, para não usarmos como um amuleto de entrada e eventos cerimoniais, como muitos usam esta oração hoje. Nós vemos que esta oração ela é usada em inauguração de estabelecimentos municipais, estaduais, federais. Ela é feita em todas as religiões do mundo. Ela é feita em aniversário, em casamento, na hora do almoço, comendo. Mas será que esta oração Jesus mandou fazer ela que jeito? Foi na rua? Foi na mesa? Foi na hora do almoço? Ou ele mandou fazer ela como? Vamos ver? A raiz da palavra, fazendo uma exegese, a frase Pai Nosso que
que estás nos céus, vem do texto grego do Novo Testamento, especialmente de Mateus 6,9. Analisamos esta palavra, pai, no grego é pater. A palavra pater deriva do hebraico ava, um termo íntimo que indica papai ou avinu, paizinho querido. No contexto do primeiro século, chamar Deus de Ava era esplêndida, magnífica e revolucionariamente. Os judeus quase nunca usavam esse termo tão pessoal para Deus, mas sim preferindo os nomes Adonai e Elohim, que é o Yahvé, que enfatizavam sua santidade e soberania. Sequer não tinham o direito de ser íntimos tanto assim com Deus. E olha que eles eram os judeus, o povo eleito, escolhido de Deus. Mas Yeshua, o Filho de Deus, ao usar Ava, cria um relacionamento entre nós, os eleitos, o Nivhar, eleitos é Nivhar, e comprados com sangue e adotado como filho. Veja que nem judeus, Yehudim, nem sacerdote, Kohanim, nem profeta, Navim, e nem os escribas, Sofri, tinham em relação o pai, Avinu, mas sim como Jeová, Yahvé e Adonai Elohim. Jesus, para nós da nova aliança, ele nos revela um pai diferente, um Deus relacional, um Deus próximo, que se importa com os filhos. Como nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8,15 reforça isso. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos por meio da adoção, emutze, do qual nos dá direito de clamar Ava, Pai, que é papai querido ou pai. Essa raiz nos ensina que Deus, antes de ser um governante distante e Senhor Salvador nosso, ele é o Pai amoroso, o Avinu, ou Abino, como queira pronunciar, que deseja proximidade com os seus filhos. Porque se escreve Avino, mas se lê Abino. Mas pode se ler Avino também, ou Avinu, não há problema. A palavra nosso, no grego é emon. O pronome plural emon indica que Deus é pai de uma comunidade, não apenas de indivíduos. Por isso, devemos nos reunir junto como filhos. A oração é destinada à igreja, o corpo de Cristo. Isso reflete a mentalidade judaica de culto, onde o indivíduo encontra identidade na família. Por isso que nós temos que ter um ponto de culto, o endereço espiritual, o endereço ministerial, a família de Cristo, a igreja, aonde se reúne para adorar, para cantar, para orar, para falar com Deus. Ainda que nós somos a igreja, mas é bom que se reúne em comunidade. O que é comunidade? Comunhão e unidade. Estar tudo em comum, tudo igual e unido num propósito só. A palavra nosso nos chama à unidade, lembrando-nos que nossa relação com Deus está ligada à nossa relação com nossos irmãos. Se você ama Deus, ame o seu irmão. Mas o mais interessante é que hoje nós vemos pessoas que amaldiçoam o seu irmão, mas abençoa, ora a Deus. Fala com Deus, canta para louvar a Deus. Com a boca dele ele louva a Deus, com a boca dele amaldiçoa o próximo. Alguém que no sinal fechou ele, alguém que tacou pedra nele, ou que falou dele. Como eu posso
dizer nosso se eu não considero o meu irmão, o meu próximo, como também imagem e semelhança de Deus? E não faço nada para que aquele que ainda não seja um cristão venha a ser um cristão. Que estais nos céus, em grego é hoentois ora nós. A expressão entois ora nós aponta para a transcendência de Deus, ou seja, de onde viemos, os céus, isso é, não é apenas um lugar físico, mas um símbolo de soberania, majestade e santidade de Deus. Em Isaías 55, 9, lemos: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Essa frase equilibra a intimidade de Pai Nosso, Avinu, com a reverência que estais nos céus. Sheba Shammai. Mostra que Deus é ao mesmo tempo próximo e soberano, o onipresente. Com base nesta exegese, vamos dividir a frase Pai Nosso que estás nos céus em 3 verdades teológicas e práticas para a nossa vida nos dias de hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra agora que eu fiz essa introdução. Estamos meditando só numa frase, o Pai Nosso. Quem é esse Pai Nosso que estás no céu? Essa oração íntima é uma carta. Não sei se você já teve um namorico na infância, 10, 11 anos. Uma vez alguém mentiu para mim. Eu gostava de uma menina e ele mentiu para mim. Foi lá, escreveu uma carta e colocou o nome da menina e me deu a carta. Eu guardei aquela carta um mês, achando que era menino. E todo momento eu abria um pedacinho da carta e ia lendo. Aquele amor infantil, sincero. É assim que nós temos que ser com o nosso Pai, porque essa carta é um endereço que Jesus Cristo nos deu. Cada momento que nós abrimos ela, falamos um pouquinho e sentimos um pouquinho deste amor, desse Deus tão amoroso, que é o nosso Deus que faz o sol sair sobre justos e sobre injustos, faz a chuva cair sobre bons e maus, tem misericórdia de marginais e de cidadão do reino, porque Ele ama. Às vezes a gente pode pensar, mas como que Deus pode amar um assassino, um estuprador, um pedófilo? Imagina uma família com 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. E ele tem um filho cristão, ele tem uma filha terrorista, vamos supor, e ele tem um filho marginal. E de repente Deus chega nele. Ele é você. O pai de família diz: José, João, qual dos 3 filhos você quer que eu mande para o inferno? Porque eu preciso mandar um. Eu tenho certeza que todo o pai vai dizer: manda eu, eles não. Por quê? Porque o pai carnal ama. E Jesus disse certa feita: qual de vós, sendo pai, o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? O seu filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou pedindo um escorpião, pedindo um ovo, lhe dará um escorpião? Assim como vós sois pais mau, e sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus lhe dará bem aos que lhe pedirem. Tudo é filho de Deus. A palavra Abba nos convida a confiar em Deus como um pai que nos ama incondicionalmente. Não tem condição alguma, o seu amor é livre.
Ele não coloca condição para nos amar. Ele nos ama do jeito que somos. Por mais que Satanás tenta ofuscar a imagem de Deus, destruir a imagem de Deus, difamar a imagem de Deus, preste bem atenção no teor desta mensagem. Se você gosta de difamar, se você gosta de falar mal, se você gosta de acusar, saiba que quem faz isso é Satanás. Você está trabalhando para ele. Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, vemos que o pai acolhe o filho rebelde com os braços abertos. Esse é o coração de Deus, o Pai conosco. O Pai amoroso. Por mais que Satanás fala contra você, num tribunal montado no céu para te acusar, Deus olha para Satanás e para você e diz assim: ele é a coisa mais linda que eu fiz. É a glória da minha criação. Porque ele parece comigo. É difícil entender isso, mas não é impossível. Em um mundo de incertezas, como crises econômicas ou divisões sociais, que nós possamos observar em manchetes recentes, vemos a criminalidade. Muitos se sentem órfãos, sem direção, muitos se envergonham ou até odeiam seus pais. E eu te pergunto, e você tem buscado essa intimidade para com Deus Pai? Você tem honrado o seu nome com a confiança de um filho que sabe o que é amado? Porque você sabe que você é amado. Você não obedece porque você não quer, mas você sabe que Deus te ama. Essa é a verdade. Segunda coisa, Deus é nosso Pai coletivo. O nosso, na oração, nos desafia a viver em comunidade. A oração do Pai Nosso não é meu Pai, mas Pai Nosso. Como posso eu dizer Pai Nosso se eu não consigo considerar os meus irmãos igual a mim, como filhos também? Como eu posso dizer Pai Nosso se eu quero ser mais do que os meus irmãos? Como eu posso ser Pai Nosso se num culto, ao invés de eu lavar o pé dos meus irmãos, eu quero que eles lavam o meu pé, por ser mais pobrezinho do que eu? O nosso nos desafia a viver em comunidade. A oração do Pai Nosso não é meu Pai, é Pai Nosso, apontando para a igreja como uma família. E eu tenho visto quantos cultos de Santa Ceia se canta um hino: recebi um novo coração do Pai, mas é só naquele dia que o coração do Pai é trocado. No outro dia, nem olhar na sua cara olha, no outro dia quer te perseguir, quer tirar a tua oportunidade, quer te massacrar. Onde está o verdadeiro amor pelo seu próximo? Se você não se importa com o seu próximo, não se importa com Deus. Se você não se importa com o seu próximo, não se importa a fazer parte deste corpo em comunidade nos dias de culto, não é filho de Deus. Vivemos em uma era de individualismo amplificado pelas redes sociais, pelo STF, ser mais, ter mais, fazer mais, onde as pessoas priorizam seus próprios interesses. Mas Deus nos chama a compartilhar. Mas Deus nos chama a perdoar. Deus nos chama a apoiarmos uns aos outros. E eu te pergunto, como você tem contribuído para a unidade da igreja? Talvez seja a hora de você se reconciliar com algum irmão que você tem alguma coisa contra ele, ou servir em um ministério local. Deus é nosso Pai soberano. A expressão que estás nos céus, Sheba Shammai, nos lembra que Deus está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que ele habita na luz inacessível.
do espaço. Vou explicar o que é isso. Existe o tempo e existe o universo. Fora do tempo existe o espaço inacessível, que ninguém está lá, somente Deus. É eterno. Ali é o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que movimentava sobre a face dos abismos, sobre a face das águas. Deus habita na luz inacessível. Ninguém consegue ver Deus. Ninguém vai conseguir chegar até Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Ele não só está próximo de nós, mas Ele é o Todo-Poderoso. Resumindo, Deus é tão grande que o mundo está em suas mãos, mas é tão pequeno que habita no meu e habita no seu coração. Ele é o Todo-Poderoso, governador do universo com sabedoria e justiça, sempre no controle de qualquer situação e qualquer área da minha e da tua vida. E outra, está do nosso lado em Cristo, porque Cristo diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ainda, portanto, quando precisamos, Ele nos dá o Espírito Santo que clama: Abba, Pai, em nosso favor. Isso é tremendo, amados. Em um mundo marcado por crises globais, como mudanças climáticas ou conflitos políticos, temas recorrentes em discussões atuais, as pessoas estão ocupadas com tudo, menos com a vigilância e o valor do amor ao próximo como irmão diante do Pai Nosso que está no céu. Nós podemos nos sentir fracos, mas o Deus que está nos céus tem o controle de tudo na nossa vida. Isso nos dá paz para enfrentar o futuro e coragem para agir como os embaixadores do Eterno nesta terra. Às vezes você está passando por um problema sério, difícil. Você está passando por uma situação que você acha que você não vai aguentar. Ei, escute agora o que Deus está mandando eu lhe dizer. Ainda que você não sinta, Ele está trabalhando. Ainda que você não veja, Ele está trabalhando. Ele é o Deus que abriu um caminho no meio do mar. O meu Deus, o teu Deus, é o Deus de milagre. É o Deus de promessa. Ele é o caminho nesse deserto que você está enfrentando. Ele é luz nessa escuridão que você está passando neste dia, meu amado. Porque o amor do Pai foi negado para você. Aquele amor do Pai Nosso que o teu pastor, que os irmãos da igreja, a tua comunidade tinha que te dar, foi negado. Mas eu quero te dizer, irmãos, a frase Pai Nosso que estás no céu é um convite para vivermos como filhos amados, em comunhão com a igreja, sob a autoridade do Deus soberano. O que mais vemos nos dias de hoje são pessoas que estão dentro das igrejas, como falamos na mensagem de segunda-feira, pessoas perdidas em meio a uma multidão. Onde? Dentro da igreja. Ninguém chama ele para cantar, ninguém chama ela para testemunhar, ninguém chama ela nem para limpar o banheiro da igreja, não chama para passar um pano no chão, não chama para fazer uma oração, não chama para fazer uma visita, está esquecido. Ei, eu quero te dizer que havia um homem como você que foi esquecido. A Bíblia diz que 2 homens, um copeiro e um padeiro, foi preso na mesma prisão que ele estava e ele era o carcereiro. E um deles, os dois tiveram sonho, contaram o sonho, e um disse: olha, eu vi 3 cestos de pão e eu estava com um monte de pão e de repente os pássaros vinham e comiam o pão por cima da minha cabeça. O outro disse: olha, eu já tinha um copo na mão, a taça que eu exprimia uva na boca do faraó, cheio de uva,
E eu tinha 3 cestos cheios de uva. O que é isso? José, ele olha e diz: o sonho é o mesmo. 3 cestos são 3 dias. Faraó elevará você e colocará você novamente para servi-lo no palácio. E o padeiro disse: são 3 dias. Daqui 3 dias Faraó vai tirar você da prisão e te cortar a cabeça. E os abutres vão vir comer a sua carniça. E dali 3 dias aconteceu isso. E quando aquele copeiro mor ia saindo, José disse: ei, quando eu estiver lá com Faraó, lembra de mim, tá? A Bíblia diz que ele esqueceu de Faraó. Talvez você pode pensar: esqueceram de mim. É verdade. Mas Deus não esqueceu de você. Deus está apenas forjando o teu caráter. Deus quer fazer um vaso para a honra e não para a desonra. Nos dias de hoje, quando enfrentamos divisões, ansiedades, incertezas, essa oração do Pai Nosso nos encoraja, nos ancora. Em um mundo que relações quebradas existe, busca intimidade com Deus, como o seu Abba. Dedique o tempo à oração diária, confiando que Ele vai te ouvir, que Ele está te ouvindo. Em segundo lugar, em uma sociedade fragmentada, viva o nosso, participando ativamente da comunidade cristã. Não abandona a nossa congregação como alguns dos judeus. Seja na igreja local ou em pequeno grupo. Em terceiro lugar, em meio ao caos global, confie na soberania de Deus, seja luz. Compartilhando esperanças, compartilhando experiências com aqueles que estão ao seu redor. Vamos orar junto o Pai Nosso, com o coração renovado por essas verdades. Não seja um filho bastardo, arredio, rebelde, desonesto, descontente, desobediente, recencioso, como muitos que vêm na igreja, na casa do Pai só quando lhe convém, ou quando dá saudade, ou quando estão doentes, ou quando precisa de algo, ou apenas para cantar no coro, ou quando tem algo para comer após o culto. Ele é o crente bolo, só aparece na igreja quando está uma festinha. Eu te pergunto, finalizando a mensagem, que tipo de tratamento você espera do Pai Celestial? Que tratamento você daria se tivesse um filho assim, como você? Trataria ele igual aos demais da sua família? Que está sempre contigo? Ou trataria ele diferente? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Eu sei que é difícil, mas tenta imaginar o lugar de Deus. Você agiria com você? Com mão forte, pesada, te corrigindo? Ou apenas te abençoando? Pensa bem em todas as coisas que você tem falado de Deus, contra a obra de Deus, contra o ungido de Deus, e me responda com sinceridade para você. Se você fosse no lugar de Deus, como como você trataria você? Com açoite ou com algodão, curando as tuas feridas? Se é com algodão curando as feridas, vai curar a ferida dos outros. Fecha os teus olhos. Chave do lar, copo com água, peça de roupa. Você que crê na oração da fé, porque eu creio. Amados, eu creio. Vai depender de você crer também. Tudo é possível que crer. Eu vou fazer a oração. E após a oração, o milagre já estará aí na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos. Faça a oração na tua língua, na portuguesa. E eu vou fazer a oração no hebraico bíblico. Avinu Sheba Shammai Itkadosh Shemicha Tavul Mahul Kiha Yaseh Retzoncha
que Bashamai, que embaratz. Et lechen hukeno. Tem lanu, rayon. Ulach lanu, hatat. En. Que fim se shochim, gan anachno. Lahot inanu. Viad tevien. Lidei nisayon. Ki in hatsin mihara. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia. Logo mais às 9h30 teremos um estudo da Palavra de Deus nesta segunda-feira. Shalom Aleichem. Yevarechecha Adonai. El Adonai panavelecha vechunecha. Yasa Adonai panavelecha viasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.